Graça e a paz, irmãos, amém? Vamos começar o nosso culto, glória a Deus. Vamos aí, hoje temos uma palavra poderosa aí, amém? Hoje o Senhor vai falar aos nossos corações, esteja aí atento que o Deus vai falar contigo. Estamos aí no 21º dia da nossa campanha, aleluia. Aí está o Jorge, sempre o primeiro a entrar, né, Jorge? Glória a Deus, espero os irmãos mais um pouquinho aí, para nós começarmos nosso culto, hoje, 21º dia da campanha, se encerrando nossa campanha de 21 dias aí, para ativar a nossa fé, e hoje a palavra poderosa, estamos aí no 21º dia, graça e a paz, irmãos, glória a Deus, vamos por estarmos aqui mais um dia, vamos orar, agradecer a Ele pela nossa... Vamos orar então ao Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, ó Deus, por estarmos aqui. Obrigado, Deus, por mais um dia, Deus, que o Senhor nos proporciona, ó Deus. Agradecemos, ó Deus, pois até aqui o Senhor tem, ó Pai, guardado o nosso coração. O Senhor tem nos dado proteção, ó Deus. O Senhor tem guardado a nossa vida, Deus, a vida da nossa família. Deus, agradecemos o sustento, a provisão que o Senhor tem nos dado. Agradecemos, ó Deus, pois sabemos que em Ti, ó Deus, nós podemos confiar. O Senhor é a nossa fortaleza, o nosso refúgio. E nós declaramos, ó Deus, que a nossa fé, Deus, ela está ativada, Deus. Ó Deus, Pai amado, nós declaramos que tudo que nós, ó Deus, experimentamos nesses dias, ó Deus, foi proporcionado pelo Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos, ó Deus, e Te louvamos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Estamos aí no nosso último dia da campanha, 21 dias para ativar a sua fé. E hoje nós temos uma palavra poderosa, como diz uma das palavras que nós ministramos no dia atrás, melhor o final das coisas do que o começo delas, né? Nós cremos que hoje também é uma palavra poderosa que vai falar o seu coração. Então esteja atento aí para que Deus venha falar ao seu coração, amém? Ontem nós tentamos fazer aula de CME e CTL, não deu muito certo, a internet estava oscilando bastante, então fizemos aula de CME, mas quando chegou no CTL não teve como fazer, então vou ver se eu consigo amanhã fazer a aula aí de CME e CTL um pouco mais prolongada, para compensar aí as aulas que nós não tivemos, amém? Glória a Deus! Então abra sua Bíblia aí comigo na carta de Pedro, aí, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, no verso 7, amém? 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. Nós iremos aí ouvir aqui a palavra e nós vamos estar baseado nesse texto aí. Então já deixa a sua Bíblia aberta aí. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1 aí, no verso 7, amém? E ela diz o seguinte: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e em honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, há mais, no qual, não o havendo agora, mas crendo, mas alegrai-vos com alegria inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Amém? Aqui Pedro ele diz algo aqui muito interessante, porque a vida de fé não é uma vida fácil, não é uma vida simples de ser vivida, tá certo? Quando nós falamos em viver pela fé, em andar pela fé, nós estamos falando aí de sair da nossa zona de conforto, tá certo? De sair do nosso comodismo e aceitarmos os desafios que nos é proposto, tá certo? Então a vida de fé, ela não deixa você viver na mesmice, no marasmo. A vida de fé, ela te traz desafios e se você aceitar os desafios, você vai viver de desafio em desafio. Então, muitos pensam que a fé é uma doutrina, mas fé não é doutrina, tá certo? Fé muitas pessoas acham que fé é apenas cantar aquela música que gosta, que fala de fé, mas fé é muito mais do que isso. A fé é o que nos sustenta e nos mantém de pé quando tudo à nossa volta está desmoronando.
Tá certo? Então, isso é a fé. Então, nesses últimos meses aí, nós temos aí ficado aí preocupados, temos vivido aí uma pandemia e muitos têm aí, de fato, ficado no meio do caminho. Muitos irmãos aí, muitas pessoas têm desistido de crer, de acreditar, mas declare para esse irmão que está aí ao seu lado, que você está assistindo com ele, fala para ele assim, ó, mas você não. Você é da geração que permanece, porque você precisa ser dessa geração de fé, porque muitos têm ficado no meio do caminho, muitos têm deixado o velho homem voltar à tona, muitos voltaram às suas práticas pecaminosas, mas existem muitos outros que permaneceram firmes, que estão firmes, tá certo? Então, existe uma geração que é firme, que dá sustentação, que está firmada e que aguenta o tranco. Então você dessa geração, você precisa ser dessa geração que aguenta o tranco, que não é qualquer coisa que vai tirar você dos caminhos do Senhor, tá certo? Mas existe um processo aí pelo qual nós precisamos passar quando nós andamos na vida pela fé, né? Então, até que você passe por toda essa provação e alguém olhe para você e diga, esse aqui está firme na rocha, ele é inabalável, existe um processo que nós iremos ver aqui, que está contido nesse texto que nós acabamos de ler. Então o apóstolo Pedro, ele afirma que o fim é nós nos tornarmos inabaláveis, tá certo? E ele nos mostra o caminho que nós temos que traçar para ter uma fé inabalável. Então, nesse texto nós vamos ver aí algumas coisas aí, o que ele mostra ali através do texto, o caminho que nós devemos passar para ter uma fé inabalável, né? Então, primeira coisa aí, a nossa fé se torna inabalável quando ela é provada pelo fogo, meu amado. No verso 7 aí, desse texto da primeira carta de Pedro, no capítulo 1, o verso 7 ele diz, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. Muitas vezes nós vamos passar pelo fogo, porque essa é a palavra de hoje. Inabaláveis no meio do fogo. Inabaláveis no meio do fogo. Então nós seremos inabaláveis, mesmo passando no meio do fogo. Por quê, meu amado? Nós vamos passar sempre no meio do fogo. Em algum momento da sua vida, em alguns momentos, não apenas um, mas muitos, você vai ter que passar pelo fogo, tá certo? E o fogo, meu amado, é algo que nós iremos enfrentar, não que Deus tenha enviado a situação ruim, então nós podemos colocar aí o passar pelo fogo como uma situação ruim, tá certo? Então, a situação ruim não é Deus quem envia, então, mas o pecado muitas vezes trouxe a situação ruim, e também porque nós vivemos num mundo, e o mundo caído, obviamente nós vamos passar por momentos, porque Jesus disse que nós iríamos ter aflições, passar por aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, porque ele diz que ele venceu o mundo. Se ele venceu, nós também venceremos, tá certo? Então, em alguns momentos você vai se encontrar no meio do fogo. Então, o que acontece quando você está no meio do fogo? O diabo ele vem ali, sempre no meio dos problemas, para tentar fazer você parar, para fazer você tentar desanimar, para fazer você retroceder e não continuar a sua jornada. Mas aqueles que perseveram, que vão até o fim, o fogo de fato ele vai mostrar de que material a sua fé ela é feita. Então, se você está passando por algum problema, algum momento ruim, alguma dificuldade, meu amado, encare isso como sendo um fogo, que esse fogo vai mostrar do que é feito o material da sua fé, tá certo? Então, aquele que não desiste, o que ele ganha? Ele ganha uma experiência incrível com a fé. Então, por que nós não podemos desistir, desanimar? Porque depois nós vamos ter uma experiência de fé a qual nós poderemos contar para outras pessoas. E as outras pessoas podem olhar também e dizer, se aconteceu com ele, também vai acontecer comigo, porque isso é real, não é uma ficção, tá certo? Então, porque você não vai perder essa guerra, você vai vencer a guerra. Então, isso não significa também que amanhã as coisas já vai mudar ou não. Significa que você assumiu uma atitude de perseverança. E aí, quem muda é você e não a sua fé, tá certo?
Então, às vezes você passa por uma luta e você não entende, você não compreende. Na verdade, você até pede para aquilo ali mudar na hora, acabar. Mas muitas vezes, meu amado, não é que vai mudar. Mas quando você tem uma atitude de não querer perder a guerra, você querer continuar, perseverar, meu amado, você de fato aí vai mudar e muito. Então, na verdade, vencer é muito bom e todo mundo gosta de vencer. Ninguém gosta de perder, tá certo? Então, ver a manifestação da promessa quando a doença desaparece, no sentido físico, isso é maravilhoso. Isso é de fato aí reconhecedor aí em qualquer ambiente, mas é muito bom quando você vê a manifestação do dinheiro, quando ele vem, quando a porta de emprego se abre, quando a coisa acontece, isso é muito bom. Mas o que é o melhor mesmo, o mais gostoso na caminhada cristã, é quando essas coisas não aconteceram ainda, mas o seu espírito está firme em Deus, crendo que vai acontecer. Então é muito bom quando você vê aquilo que você espera, aquilo que você almeja acontecendo. Obviamente é muito bom, é muito satisfatório, mas muito melhor, meu amado, é quando você, antes de acontecer, Deus ele já traz ali no seu espírito uma fé que traz a certeza para você, que você não está vendo, mas já aconteceu em nome de Jesus. Então, é gostoso esses momentos, amém? Gostoso não é só a guerra vencida. Gostoso mesmo é você aguentar o tranco com Deus, você ver aquela luta, aquela dificuldade e ter a certeza que aquilo ali é momentâneo. Como Paulo diz, uma leve e momentânea tribulação, tá certo? Então o gostoso não é você ter um culto de vitória, é você lutar ali a batalha e ver você prevalecendo na batalha. Então fazendo o quê? Fazendo história. Isso é bom, gostoso é poder sentar no final da vida e contar para os seus filhos, para os seus netos e dizer, olha, eu não desisti no meio de uma dificuldade, eu não desisti no meio de uma luta, porque eu me firmei em Deus e quando tudo ao meu redor estava desmoronando, a minha fé me fez apoiar em Deus e me fez vencer toda a dificuldade. Isso é o melhor, isso é o mais gostoso de fazer, amém? Então não é só você ter ali a recompensa da guerra, mas é você estar na guerra com o Senhor, você está na luta, você está no fogo, você está no problema com o Senhor. Isso sim é maravilhoso, amém? Então o processo de transformação efetuado pela perseverança, ele é tão importante quanto uma vitória, quanto você se livrar do problema. Então, quando você está ali no momento, no processo de transformação, meu amado, pela perseverança, há algo de importante ali. Por quê? Porque o processo gera em nós um caráter imutável e que é o caráter do Pai Celestial. Então, quando você está na guerra e você decide mudar, você está perseverando, o seu caráter ali vai ser mudado. E aí, depois, quando você tiver um caráter, esse caráter seu vai ser imutável, porque não é qualquer coisa que vai fazer você desviar o seu foco de Deus ou o seu foco das coisas do Senhor, amém? Paulo mesmo, ele disse certa vez, dando um testemunho dele, Paulo diz, olha, meu navio afundou 3 vezes, eu fui apedrejado, 3 vezes eu fui castigado com varas, eu em perigo entre falsos irmãos, eu estava em perigos entre salteadores, mas ele olha e diz, eu passei por muita pressão e perseguição, mas no final da vida dele, ele diz, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Meu irmão, isso não há preço você fazer isso. Você ver e reconhecer que no final da vida, como Paulo estava, ele reconhecer que ele combateu todos os combates aqui foi proposto para ele e ele completou a sua jornada em Deus, o seu propósito em Deus, aquilo que Deus planejou para ele e ele ir lá e falar, agora eu guardei a fé, porque em nenhum momento a fé ela foi abalada, meu amado. Então, o fogo vem para quê?
para descobrir de que material a sua fé é feita. A luta vem na sua vida para descobrir do que é feita a sua fé. A provação vem para descobrir do que é feita a sua fé. E eu pergunto para você, do que é feita a sua fé, meu amado? Será que qualquer coisa abala a sua fé? Será que qualquer luta, qualquer dificuldade vai abalar a sua fé de fato? Porque se abala a sua fé, meu amado, talvez você nem conheça o que é fé em Deus, se você deixa qualquer coisa abalar a sua fé em Deus, a sua crença nele. Então nós estamos saindo aqui, neste momento, fortalecidos. Nesse último dia de campanha, eu creio que nesses 3 meses que nós estamos aí em isolamento, nessa dificuldade, em toda essa crise, tudo que nós estamos passando nesse país aí, nesse período, meu amado, eu creio que nós vamos sair fortalecidos com esse processo todo, amém? Eu não sei você, eu estou falando de mim. Porque tem muitos que eu sei que, não sei se você está com a mesma fé que eu. Eu sei que muitos aí têm passado dificuldade, luta e muitas vezes têm esmorecido na fé. Mas eu quero dizer para você, se você continuar, se você perseverar, você vai sair daí fortalecido nesse período aí, nessa dificuldade. Então a sua fé não tem um ponto em que ela perece. Ok? Ela não tem um ponto em onde ela é destruída, meu amado. Quando você está fortalecido, quando você tem ali uma fé inabalável, não tem um ponto de falha na sua fé. Tudo você crê no Senhor, você não duvida de Deus em nada. Então, queira ter essa fé, queira ter essa convicção, meu amado, que Deus está contigo e nada vai abalar você. Amém? Então você precisa pensar nisso. A bomba, meu amado, uma bomba atômica, ela destrói tudo, ela destrói o átomo, mas nós não devemos pensar assim, nem ser assim. Então, o problema, a dificuldade, o fogo que nós estivermos enfrentando, ele não pode destruir nada, você não pode deixar ele destruir nada. Você não é esse átomo que se destrói no meio de uma crise, no meio de uma bomba, no meio de um fogo. Você não deve ser esse, amém? Se você não desistir, meu amado, você só vai vencer. Então, persevere, continue, não desista. Amém? Muitas vezes você se vê desafiado a crer num lugar que você nunca creu. É nessa hora que você vai experimentar, meu amado, aquilo que ninguém nunca experimentou. Quando você é desafiado a crer em algum lugar, a ver algo ou crer em algo que ninguém nunca alcançou. Então é aí que você vai experimentar coisas que ninguém experimentou. É onde você vê o que ninguém vê. Você vai a lugares no espírito aonde ninguém vai. Você recebe tesouros que ninguém possui. Por quê? Porque é uma experiência totalmente pessoal. É uma experiência sua e de Deus, meu amado. Tá certo? Então, queira passar por essa prova. Queira passar por esse fogo para ser aprovado. Amém? O ouro é precioso. Porque quando o fogo vem, as impurezas são totalmente destruídas. Mas o metal, ele vai fazer o quê? Ele se liquefaz e permanece. Pedro está dizendo que a sua fé, quando provada, se revela mais preciosa do que o ouro provado no fogo, meu amado. Ou seja, a sua fé provada, ela de fato vai se revelar muito mais preciosa do que qualquer ouro, qualquer prata, do que qualquer coisa. Então, por isso é importante nós passarmos sim pelo fogo, é importante sim nós passarmos pela luta, nós passarmos por algumas crises, porque nos mostra de fato o nosso coração e a nossa fé, de que material que ela é feita, se ela é feita de palha, de feno ou de madeira, meu amado. Então, do que é feita a sua fé? Sua fé tem que ser mais valiosa do que o ouro, mais preciosa do que ouro, amém? A nossa fé se torna abalada, segunda coisa, se torna inabalável quando é aprovada apesar do fogo. Então, meu amado, eu quero declarar sobre a sua vida que a parte B desse versículo diz: se ache em louvor e honra e glória na revelação de Cristo. Essa é a sua história na palavra, meu amado. Pessoa que prevalece até o fim, que não desiste, porque no final Deus será glorificado através da sua vida. Então Pedro escreve essa carta para nos exortar a sermos perseverantes, tá certo? Porque o nosso problema todo ele está aqui. Quando os ventos fortes se levantam e na hora que precisamos de mais firmeza, de estarmos firmes, o que acontece conosco? Nós esmorecemos, baixamos a guarda, nos rendemos e, obviamente, desistimos
de tudo, meu amado. Então, Pedro ele está falando aqui, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Cristo, meu amado. Então, isso aqui é importante, amém? Você pega a palavra, você lê, é importante, mas uma coisa é você ler isso na Bíblia, outra coisa é você experimentar isso no meio da guerra. Consegue entender? Então, você precisa ter experiência. Uma coisa é eu falar para você que Deus cura, mas se você não tem a experiência de ser curado por Deus, você não vai saber o que é isso. Consegue entender? Então você não tem apenas que ouvir, mas você precisa desejar experimentar as coisas que você lê na Bíblia. Então uma coisa é você escutar eu ministrando para você, outra coisa é você verificar que você se firmou e venceu. Uma coisa é eu falar para você que a sua fé ela vai se tornar inabalável e outra coisa é você verificar de fato que a sua fé ela se firmou e ela se tornou inabalável. Então que veio os problemas e você não afundou, você não foi envergonhado, tá certo? Porque há uma promessa do Senhor que diz isso para nós, que se nós, quem crê, ele não será envergonhado. Porque, meu amado, de fato Deus nunca nos abandona. Se nós cremos nele piamente, ele nunca vai nos deixar envergonhados por nada. Então Jesus, ele não tem vergonha aguardando você nessa jornada, não. Não, ele não tem, porque ele tem uma vitória para você nessa jornada, meu amado. Então, o Senhor precisa nos ensinar na fé, nos ensinar passando pelo fogo, passando na crise, a termos fé. Porque é fácil você crer quando tudo está bem. Como eu disse em algumas ministrações aí, os dias passados. É fácil você crer quando tudo está bem. Isso é fácil, é simples. Na verdade, quando tudo está bem, você, na verdade, meu amado, nem precisa crer, porque já está tudo bem mesmo. Por que crer que eu estou curado se eu não sinto nenhuma enfermidade no meu corpo? Por que eu vou crer que eu estou curado se eu não estou enfermo? Consegue entender? Se tudo está bem, não tem por que você crer. Mas você precisa, amém? É igual um caso, vamos falar a respeito de corte, por exemplo. É como um jovem que ele crê, ele defende a corte, veste a camisa da corte, ele ora pela corte, participa de seminário de corte, e um belo dia ele vem, entrega a liderança e diz que quer namorar. Mas por que ele quer isso? Porque ele olha e fala, porque tem uma moça querendo namorar comigo e eu não vou perder. Então, meu amado, esse já perdeu. E aí você descobre, na verdade, que ele nunca creu de fato na corte, como eu já vi isso acontecer. Um jovem falar de corte, ministrar a corte, quando aconteceu com ele, ele largou tudo e disse que ele não sabia o que era a corte, alguém que ministrava sobre a corte. Como é que pode isso? Porque, de fato, ele nunca acreditou, meu amado. O que eu quero dizer com essa ilustração? Às vezes isso é com você. Você fala de fé para alguém, você fala de que Deus ele pode isso, pode aquilo, mas quando acontece com você, meu amado, aí é outra coisa. Aí você pula fora do barco, você sai fora porque você não acredita e nunca acreditou de fato. Então o que eu estou querendo dizer para você? Que no meio a uma crise, no meio a tudo que nós estamos vivendo, se você, antes de passar por tudo isso, falava de fé, e no momento que nós estamos numa dificuldade dessa no país inteiro, você não acredita, então, meu amado, você nunca acreditou em Deus. Porque, meu amado, quem crê em Deus é na alegria, é na tristeza, é como um casamento, é na saúde, é na doença, em tudo ele crê em Deus, ele não duvida em Deus de nada, tá certo? Então é isso que nós precisamos compreender, meu amado. Fé inabalável, meu amado, não é algo que você diz agora e aí quando acontece com você, você abandona, não, meu amado. Nós precisamos ter uma fé inabalável, amém? Agora, crer quando eu estou sentindo um sintoma de enfermidade e ainda assim declarar que pelas pisaduras eu sou sarado, aí sim, meu amado, eu preciso assim demonstrar isso, que quando eu estou sentindo sintomas, sentindo os sintomas, eu ainda não fui curado e eu começo a declarar que pelas pisaduras dele eu fui sarado, meu amado, isso é fé inabalável, porque
ele está com a enfermidade, mas ele não foi curado ainda, mas ele já declara, ele já profetiza, ele já crê que Deus já liberou a cura para ele. Então a fé é aprovada quando eu creio e declaro que eu sou próspero quando tudo está dizendo que eu estou quebrado, devendo e não tem saída para minhas finanças. Então são nesse momento que o fogo vem. E segundo a palavra, vem para quê? Vem para provar a minha fé, meu amado. Então, quando esse vento passar, você vai olhar para trás, meu amado, e você vai ver que as suas raízes não foram abaladas. Ela é como um bambu. Você já viu um bambuzal? Tem bambu, meu amado, que ele chega a encurvar no vento, encostar a sua ponta no chão, mas ele não quebra. Por quê, meu amado? Porque ele é inabalável. Você precisa ser assim. O vento vai balançar, vai sacudir. E aí quando ele passar, você vai ver que a sua raiz, a sua fé, aquilo que você crê, aquilo que você tem como princípios, a sua crença em Deus, a sua fé no Senhor, não foi atingido e você permanece o mesmo, meu amado, amém? Então a prova acabou e você permaneceu, glória a Deus. Então quem encontrar você amanhã vai encontrar você crendo, se encontrar você semana que vem vai encontrar você crendo, se encontrar você no próximo mês, no próximo ano, vai encontrar você crendo, meu amado. Quem encontrar você daqui a 10, 20, 30 anos vai encontrar você firme em Deus, inabalável, crendo na palavra, porque a sua fé, mesmo passando pelo fogo, ela vai ser inabalável, meu amado. Então, quando você permanece, o diabo fica confuso, porque o diabo, meu amado, se tem uma coisa que o diabo ele sempre entra, ó, uma coisa talvez que você nunca ouviu falar, mas seja nova para você, mas o diabo, meu amado, ele só consegue lidar com a instabilidade. Quando alguém está instável, quando alguém está desequilibrado, está confuso, o diabo ele sabe lidar muito bem, porque ele consegue manipular a pessoa para o erro. Então a maioria das pessoas que se desviam, que voltam ao velho homem, que desistem de Deus, em algum momento ela se sentiu confusa em algo, e o diabo usa a confusão, meu amado, para entrar na vida das pessoas, para entrar e confundir a sua mente, e ele não te traz para o caminho correto, ele te leva para outro caminho. Então o diabo ele sabe lidar com isso, com a sua instabilidade. Então quando ele se depara com alguém que é firme e inabalável, ele fica desestabilizado, ele não consegue lidar. Então você vê isso, Jesus firmado na palavra, quando ele estava firmado na palavra. Você olha para a vida de Jesus e nunca vê Jesus abalado com nada. Consegue entender? Então, se ele nunca ficou abalado com nada, ele é o nosso modelo. Nós precisamos seguir e fazer igual a ele, tá certo? Então, o diabo, para você ter ideia, como o diabo ele agiu? Ele tentou agir através da vida de Pedro. Amém? Então, quando Pedro está ali conversando com Cristo, e ali ele fala que Cristo não ia morrer na cruz. Você lembra dessa passagem aí? Então, o diabo usou ele para tentar impedir a cruz de Cristo. Tá certo? Ele foi lá e falou, não, o Senhor não vai morrer na cruz, não faça isso. E Jesus olha para ele e diz o quê? Para trás de mim, Satanás. Então o diabo ficou confuso. Por quê? Ele tentou impedir Jesus de ir para a cruz. Mas aí, meu amado, a confusão dele foi totalmente ao contrário. Ele não sabia como lidar. O que ele fez? Depois ele entra em Judas, ele usa Judas para promover a cruz para Cristo. Olha que instabilidade que ele estava, que desestruturado ele estava ali. Porque uma hora ele tentou impedir. E agora, o que ele fez? Ele promoveu a cruz para Cristo, meu amado. Então, ele estava tão confuso que o diabo ele não sabia se ele preservava ou se ele matava. Se ele influenciava alguém para matar Cristo ou para deixar ele viver, meu amado. Então, Pedro ele diz aqui, você não pode morrer. Mas para Judas, o diabo diz, vamos matá-lo. Então, Jesus, inabalado, dizia, ou você tem que decidir, Satanás. Você precisa decidir. Porque chega uma hora na sua vida que é assim, meu amado, que o diabo ele perde o controle completamente, porque você está firme e ele não sabe o que faz. Manda momentos ruins, você permanece firme. Acontece momentos bons, você está firme, em todo momento você está firme. Como é que ele vai agir na sua vida? Então, meu amado, você precisa ser assim em Deus. Você precisa se firmar, meu amado. O que eu quero dizer para você nessa palavra é isso. Você precisa se firmar. Porque se você estiver firmado, meu amado, não tem como você ser inabalável, você ser, aliás, abalado. Consegue entender? Você vai ser uma pessoa inabalável. Então, quando eu, meu amado, eu estou firmado em Deus, não importa momento bom, não importa momento ruim, eu vou sempre estar com Deus. O diabo ele não tem poder.
Não tem como ele influenciar nada em minha vida. Porque aí eu entreguei a minha vida ao Senhor e eu estou dizendo para ele, Senhor, momento bom, momento ruim, o meu caminho é aqui junto com o Senhor e não importa o que aconteça. Daqui eu não saio. Então você precisa ser assim, meu amado. Inabalável. Você precisa decidir o que você quer da sua vida hoje, meu amado. Então, se você quer ter uma fé inabalável, você precisa decidir então hoje passar pelo fogo e estar com Deus nos momentos bons e nos momentos ruins também. Então, ou você muda, meu amado, ou você vai morrer no meio do caminho e você vai ficar para trás, tá certo? Então você precisa estar firme, porque lá na frente você vai ver que você rompeu, você ficou firme e você se fez como nós lemos esses dias. Você se fez como um monte de Sião, que não se abalou, mas permaneceu e vai permanecer para sempre. Então você cresceu tanto para baixo, enraizou, quanto para cima em Deus, porque você se tornou inabalável, meu amado. Amém? Terceira coisa que eu quero dizer para você, a nossa fé se torna inabalável quando a nossa alma, ela se funde com o nosso espírito, ela se torna um com o nosso espírito, ela se une, tá certo? Então no verso 9 ele diz, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. No começo da jornada, quando você começa a andar com Deus, você que é novo em Deus, você começou a andar agora com Deus, ou você que nem é cristão, mas acompanha essa live, eu quero dizer para você que no começo, quando você está andando com Deus, na sua mente existe dois pensamentos, tá certo? Existe a mente e a emoção. E tá um do lado do outro, tá certo? Minha fé está de um ao outro lado. Então, de um lado está o meu espírito e do outro está a minha alma, que sempre foi independente, sempre fez o que quis, sempre agimos na alma antes de conhecer a Deus, tá certo? Então, agora você tem a alma e você tem o seu espírito. Tá certo? Então no começo a sua mente ela sempre vai competir entre fazer a vontade do espírito, tá certo? Ou a vontade da alma. É dois pensamentos que vão ali se confrontando. Então o pensamento de fé e o pensamento da alma vão estar sempre ali, porque Deus ele fala ao seu espírito e o meu espírito ele vibra, mas a minha alma não vibra. Tá certo? Então Deus fala com o meu espírito se alegra, mas a minha alma não. Então o meu espírito ouve a voz de Deus, mas as minhas emoções não reagem positivamente àquela voz. A minha mente não acompanha uma discrepância, há uma contradição em tudo isso, tá certo? Mas o meu espírito quer ir para a direita e a minha alma, ela quer ir para a esquerda. Então fica nessa briga. Então porque o seu espírito ele nasceu de novo, mas a sua alma ela não foi notificada que agora existe um espírito que vai controlar a sua vida. Não estou falando que é o Espírito de Deus, mas nós somos compostos de corpo, alma e espírito, tá certo? O corpo é isso que você vê, a alma é onde estão as nossas emoções e o espírito é o que nos comunica com Deus. Então, quando nós não levantamos a nossa mão para Cristo, nos rendemos a Ele, declarando que Ele é o único e suficiente Salvador na nossa vida, o que acontece? O nosso espírito ele está adormecido e a nossa alma prevalece. Então, você age na alma, tudo que acontece na sua vida é pelas suas emoções, é pela alma. Se alguém briga com você, você fica chateado, você fica magoado, você fica feliz, você fica alegre. É sempre assim. É tudo pela alma. Mas quando você levanta as suas mãos para Cristo, o que Cristo faz? Ele vivifica o teu espírito. E aí, meu amado, agora não é a tua alma quem manda, mas agora é o teu espírito. E aí entra naquele versículo que todo mundo canta, aquela música do Fernandinho, já não sou, já estou crucificado com Cristo, agora não vivo, não mais eu, Cristo vive em mim. Esse louvor, meu amado, é tremendo, é um louvor lindo, é um louvor maravilhoso, porém, entretanto, contudo, ele está dizendo uma verdade ali. Se eu estou dizendo que agora não sou eu mais quem vivo, a minha alma não me controla mais. Quem tem que me controlar é o Espírito. Então, por que o Espírito? Porque, meu amado, no momento alegre, no momento triste, o seu Espírito, ele vai pender para o lado do Senhor. Ele vai querer que você esteja mais próximo do Senhor. Já a sua alma, quando as coisas estão ruins, dificuldade, a sua alma, a tendência é ela te afastar de Deus. Consegue entender? Então por isso que você agora tem dois pensamentos quando você começa a andar com Deus. Porque de um lado o espírito quer ir para perto de Deus, do outro a alma quer ir para longe de Deus. Então é essa briga que fica acontecendo, tá certo? Então ela estava ali, a alma ela estava o tempo todo tomando conta.
controlando a nossa vida, mas hoje ela não quer mais abrir mão, de tanto que ela controlou a sua vida até hoje, ela não quer abrir mão e deixar o Espírito agora comandar tudo e se sujeitar ao Espírito. Mas quando você persevera, querendo que o seu Espírito, de fato, querendo que o seu Espírito deseje, quer estar próximo do Senhor, a sua alma chega um momento que ela para de lutar. E aí o que ela vai fazer? Ela vai se unir com o seu Espírito e vai agora lutar a favor, tá certo? E isso é promessa. Então, como diz aí o verso 9, obtendo a fim da vossa fé. Porque aqui ele não diz que o fim da vossa fé é a cura, não diz que o fim da sua fé é a salvação da sua família, ou é a sua prosperidade, porque tudo isso é consequência, tá certo? Isso é o poder de Deus e Deus vai fazer, tá certo? Mas ele está dizendo aqui que o fim é a salvação da vossa alma. Consegue entender? Então chega um tempo, meu irmão, que vem o fogo e eu persevero, e essa alma ela vai se converter em algum momento. Então acabou então o quê? O pensamento, os dois pensamentos. Vai acabar a divisão, querendo ir para a direita, outro para a esquerda. Agora, a alma, quando ela se converte, ela vai querer pender para o lado do Espírito, e aonde o Espírito for, a alma vai junto, tá certo? Então, vai chegar um momento que ela vai acontecer isso, mas você precisa perseverar, querer ver sua alma transformada, tá certo? Então, quem olha para você, ele só vê uma vida quando você passa pelo fogo e tem a sua alma convertida. E a única vida que ele vê é a vida do Espírito. Então, ele vai te ver como uma pessoa espiritual, tá certo? Então, essa palavra de Deus, essa é a palavra de Deus para você hoje. Perseverança, meu amado. Se você pensou em desistir até o dia de hoje, eu quero dizer para você, persevere, não desista. Vá até o fim. Se você tem caído, se você tem visto que você voltou, velho homem, se você viu que chegou alguns momentos na sua vida por esses dias que você pensou em largar tudo, em voltar ao velho homem, eu quero dizer para você, não desista. Isso é o diabo querendo te levar de volta cativo, preso, te fazer escravo do pecado, meu amado. Mas eu quero dizer para você, permaneça, porque o Senhor, Ele está contigo. Amém? Então chega um tempo, meu irmão, que o fogo ele vai vir e ele vai mudar a sua vida. Então você começa o quê? A perseverar, e o caráter espiritual da palavra conquista a sua alma. E quando você persevera, a força espiritual da palavra, ela vai reprogramar a sua mente. Ela vai transformar a sua mente. Você vai passar por uma metanoia, uma mudança de mente. Então a função da perseverança é o quê? É conquistar a sua alma. Então você precisa mudar sua alma. Tá difícil de crer que o momento vai mudar, que o Brasil vai mudar, que a sua vida vai mudar? Persevere, porque quem está falando contra não é o Espírito, é a sua alma. E a sua alma ela não pode opinar, a sua alma ela não pode te influenciar, meu amado. Creia, persevere para mudar a sua mente, tá certo? Quando Deus fala, o nosso espírito é conquistado, mas a alma não. Consegue entender? Quando Deus fala, o Espírito ele sente, o Espírito ele se acalma, ele se conforma, mas a alma não. Então, quando nós perseveramos, o que acontece? A alma é conquistada. Então, é isso que você precisa fazer, perseverar para a sua alma ser conquistada, tá certo? Sua alma deixa de competir com o seu Espírito e vai se unir a ele aí para que não haja mais duplicidade. E há um versículo que diz ali, eu aborreço a duplicidade. Então, quando você passa pelo fogo, a sua alma entra em fusão com o Espírito, e você não é uma pessoa de duplas palavras, duplos pensamentos, duplas atitudes, tá certo? Então é bom você passar pelo fogo para que a sua alma seja conquistada, você perseverar para que a sua alma seja conquistada e ela se torne um com o seu espírito, tá certo? E é tão bom olhar, meu amado, para a vida de uma pessoa e perceber que aquelas duas vidas estão se acabando e você está vendo que está ficando apenas a vida do espírito. Só quem passou por essa experiência de ver, meu amado, uma vida sendo transformada, uma pessoa que ele era alma e aí agora ele começa a ser espírito, você vê a alma, ela se rendendo ao espírito, meu amado. Não tem preço. Você vê que agora ele não tem mais duplo pensamento, duplas atitudes, não. Ele agora segue um único caminho, que é o caminho do Espírito. Então é muito bom você ver a transformação na vida de uma pessoa. No começo você olhava e via duas.
uma pessoa brigando, duas vidas, uma espiritual e uma carnal. Você não olhava para as duas vidas ali e via a solução, mas aí ele vai perseverando, e aí a vida natural, a vida carnal vai desaparecendo e vai ficando apenas uma pessoa espiritual. Então ela não tem mais uma conversa dupla, é só uma conversa só, e é do jeito que Deus fala, meu amado. Mas aqui está falando que é depois do fogo que a minha alma vai chegar a uma conclusão. O Espírito está certo e Deus nunca falha, meu amado. Então é muito bom quando você se relaciona, meu amado, com crentes, com cristãos, com pessoas que a alma ela já se fundiu ao Espírito, ela já se uniu com o Espírito. É um crente que não tem divisão na vida dele, é um crente que tem uma só palavra, uma só mente, uma só atitude. O que ele fala, ele cumpre, o que ele pensa é o correto, tudo que ele faz é baseado, é pensando em Deus. Então é muito bom, meu amado, essas coisas. Mas muitas vezes, meu amado, tem coisa na nossa área que ainda não foi unificado com o Espírito. Então você precisa, de fato, ali unificar. Vai ter áreas na sua vida que ainda vai estar em duplicidade, mas você vai ganhando aos poucos, fica tranquilo. Aos poucos, perseverando, essa vida dupla, essa duplicidade, ela vai se acabar, tá certo? Muitas vezes na saúde você só tem uma conversa, fé. Mas nas finanças, você ainda fica naquele muro, fica tintubiando ali, fica cogitando em dois pensamentos. E aí, meu amado, Deus vem e te conquista. Deus vem, te fala uma palavra e você persevera e Ele te conquista. Daqui a pouco as suas finanças, ela já alcança a unificação com o teu espírito e crê na palavra do Senhor. Então consegue entender como é importante, meu amado, você ser um com Deus? Porque pode acontecer na sua vida. Talvez você crê que Deus ele persevera a sua vida, que Ele te faz próspero, mas você não crê que Ele pode te curar. Então você ainda está aí titubeando entre dois pensamentos. Talvez você crê que Deus pode te curar, mas Ele não pode te fazer uma pessoa, um pregador, uma pessoa que prega a palavra, uma pessoa que faz a obra. Então você ainda está pensando em dois pensamentos. Consegue entender? Então, se você é assim, você precisa mudar. Porque da mesma forma como Paulo era, nós também somos. Da mesma maneira que eu sou, você pode ser. Então você precisa ter esse pensamento. Que Deus ele pode usar a sua vida, meu amado. Então não tenha certeza apenas em uma coisa na sua vida e em outra não. Não, creia que Deus ele vai mover em tudo, meu amado. Então não tenha dúvida em algumas coisas na sua vida, não, tenha um único pensamento em tudo. Então eu posso dizer para você que eu creio que Deus ele é o Deus que cura, porque Deus já me curou, Deus já me prosperou, Deus já mexeu nas minhas finanças, consegue entender? Deus já mexeu no ministério, Deus já hoje eu faço a obra do Senhor, eu posso dizer para você que eu conheço Deus assim, por experiências, meu amado. E eu posso ter muito mais experiências do que eu tive até agora, se eu continuar perseverando. Consegue entender? Então, nós precisamos nos tornar um, certo? Liberar a fé. E por quê? Porque a fé chama provisão, e a provisão vem e você só tem a linguagem da fé. Num certo momento você só vai ter a linguagem da fé. E aí tudo que acontecer, a sua fé vai falar mais alto, tá certo? Mas aí você pode me dizer, mas obreiro, mas ainda na minha família ainda tem pessoas que dizem, esse menino dá muito trabalho, o meu marido é muito, muito duro, ele ainda não se converteu, o meu parente ainda não se converteu, tal pessoa aí ouve a palavra, mas não muda. Mas você percebe que você ainda tem incredulidade na sua vida? Se você pensa dessa maneira, ainda há uma incredulidade na sua vida. Então, você precisa perseverar na fé. E aí, daqui a pouco, você vai ver o quê? Morrendo a sua incredulidade. E aí, quando você vê a sua incredulidade passando, meu amado, você vai ter só uma conversa. E é a conversa da fé, tá certo? Então, é isso que você precisa aprender, meu amado, nesse dia de hoje. Porque a sua fé, ela tem que ser inabalável. Amém? Deixa eu mexer aqui, que parece que parou aqui, o tablet deu uma parada aqui. Mas nós vamos continuar, nós vamos perseverar. Então, meu amado, quando você passa pelo fogo, você precisa ser aprovado. Não ache que as dificuldades, as lutas, as provações que você passa não vai te levar a lugar nenhum, porque vai te levar a algum momento. Porque Deus,
Ele quer fazer isso na sua vida. Você precisa entender isso, que vai ter momentos na sua vida que vai vir as dificuldades, e aí você não vai ser abalado, meu amado. E você vê muitas vezes as pessoas tendo dúvidas nas coisas que acontecem. Por exemplo, no começo que aconteceu essa pandemia, eu vi muitas pessoas ali falando, mas quem é cristão, cristão pega esse vírus, por que não vai pegar, meu amado? Nós fazemos parte de um mundo caído, nós estamos sujeitos. E aí vem a dúvida, por quê? Mas será que eu vou pegar? Será que Deus vai me proteger? Mas eu tô enfermo, se eu tô enfermo, então Deus não está me guardando, Deus não está me protegendo. Tudo isso é linguagem de incredulidade. Você precisa quebrar isso da sua vida, porque você não é mais desse que vive na incredulidade, tá certo? Então você precisa crer que Deus ele estará sempre com você, tá certo? Então o maior milagre, meu amado, não é aquele que você vê. O maior milagre é um milagre invisível. Então, quando a alma e o espírito eles estão em um só. Vamos dar um exemplo. O maior milagre ali não foi o nascimento de Isaac para Abraão. O maior milagre foi o dia em que Deus apareceu para Abraão, meu amado. E muitos dias depois da promessa que ele fez. E Abraão, ele nem toca no nome de Isaac ali falando com Deus. E aí Deus olha para ele e diz, agora ele está pronto. Daqui a 1 ano, Sara vai ter um filho. Então o maior milagre não é quando o seu marido muda, é quando você muda. Consegue entender? Por que eu estou falando a respeito aqui de Abraão? Porque Abraão, meu amado, ele ficou ansioso para ter, questionando Deus do quanto momento, mas quando ele se acalmou, ele entregou na mão de Deus e ficou em paz, Deus fez a promessa e o milagre se cumpre. Então, você quer ver o seu marido mudado? Então, mude você. Quer ver a sua esposa mudada? Mude você, meu amado. Quer ver os seus filhos mudados? O maior milagre não é quando eles mudam, mas é quando você muda. O maior milagre não é quando o patrão aumenta o seu salário, não, meu amado. O maior milagre é quando você crê nesse salário antes de você tê-lo. Então, quando você crê que você vai ter aquele aumento, sem antes você ter aquele aumento. Então, o maior milagre não é quando o dinheiro aparece, é quando você começa a crer, mesmo sem ter dinheiro na mão, e começa a fazer aquela festa, aquela comemoração, porque você vai ter o dinheiro na mão. Então, tem momentos que o fogo vem contra você, contra nós. E Jesus diz o quê? Que vem. E ao invés de perder a guerra, meu amado, aqui está você com as mãos levantadas, agradecendo ao Senhor, porque a nossa luta é com Deus. Então, a guerra vai vir, vai, mas você tem que estar o tempo todo com as mãos levantadas, adorando ao Senhor. E aí, Jesus ali, o que ele está fazendo? Apresentando a noiva dele para os principados e potestades. E Jesus diz, essa é minha noiva, essa é a final carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Esse é sangue do meu sangue, é da minha natureza. Essa é a minha igreja, ela não recua, ela persevera, ela não desiste. Essa igreja é gloriosa e inabalável, meu amado. Então quero declarar isso sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Nós vamos sair dessa situação mais fortalecidos, enriquecidos, robustecidos pela fé no Espírito, na liderança, no nosso ministério, na nossa família, meu amado. Porque a fé, de fato, ela vai fazer a nossa alma ela se unir com o Espírito. Amém? Então, às vezes, a gente pratica isso com lágrimas. Às vezes, a nossa alma se sente tão abatida, tão triste, e todo mundo passa por esse momento. Amém? E muitas vezes, você ali com as mãos levantadas, mas com as lágrimas nos olhos, mas firmes na palavra, meu amado. Porque não é errado você chorar, errado é você desistir, meu amado. Então, não é errado você passar por momentos de abatimento no espírito, mas é errado você abandonar a espada que o Espírito colocou na sua mão e na sua boca, meu amado. É você abandonar o Senhor. Então, isso é errado. Eu sei que tudo isso não é fácil. Não é mesmo, meu amado. E é por isso que quem enfrenta tudo isso, há uma coroa guardada, aguardando você quando você chegar no momento final. É por isso que tem um prêmio. No final da carreira tem um prêmio, a qual Paulo ele diz que nós devemos correr a corrida, não atrás de uma coroa corruptível, mas de uma coroa incorruptível, meu amado. É a coroa que nós receberemos no final. Então eu quero dizer para você, aguenta o tranco,
para quando o Senhor vier, ele te encontre com a espada na mão, meu amado. Então, há muita gente aí que pode pensar, mas como eu posso aí adorar o Senhor na alma? Como é que a minha alma pode adorar se a adoração ao Senhor é no Espírito? Se a palavra diz que o Senhor busca aqueles que adoram o Senhor em Espírito e em verdade, meu amado. Chega um momento, sim, que a nossa alma ela se une tanto com o nosso Espírito, que para quê? Para adorar, meu amado. Por isso que o salmista ali, Davi, ele diz no Salmo 103 que nós temos até um louvor do nosso ministério, que diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esquecerei dos seus benefícios, meu amado. Você lembra desse louvor? Bendizei ao Senhor, toda a tua igreja te exalta. Então nós temos esse louvor. Então ao invés, meu amado, de reclamar, ele deveria se unir ao Espírito. Ali ao invés da alma reclamar, o que ela deveria fazer? O que ela deve fazer? Se unir ao Espírito para adorar o Senhor, meu amado. Por isso o salmista diz, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu nome. Então quando você estuda os Salmos, você descobre, meu amado, isso é fato. Lê lá o livro de Salmos, quando você começa a ler, começa a prestar atenção, você vai ver que muitas dessas orações foram feitas no meio do fogo cruzado, no meio de uma guerra, no meio de uma perseguição, de injustiça, de traição, da deslealdade, de tantas situações ali, de fato, complicadíssimas, meu amado. Então, foram compostas no meio do fogo, no meio da luta. Não foi fácil, não foi, mas foi composta em meio a tribulações. Então, o que eu quero dizer com você é que tem momentos, meu amado, na sua vida que a sua fé não conta nada. Os momentos em que tudo está bem, a maré está tranquila, os ventos estão favoráveis, a fé não vai contar para você, meu amado. Mas na hora que a temperatura aumenta, a chapa esquenta, meu amado, e você é desafiado a continuar crendo, a sua fé, meu amado, ela é provada, ela é colocada à prova. Então você fica com aquela sensação que não vale a pena investir, não vale a pena se sacrificar, não vale aquele sentimento aliás, vem aquele sentimento de autopreservação. E aí, meu amado, todo mundo passa por isso, todo mundo passa por essa situação. Amém? Está cheio. Esse meio agora aí, irmãos. Eu tiro a microfone, amém? Glória a Deus. Eu vou ficar em cima, vai levar. Certo? Então, vou tirar. Mais fácil, irmãos. Aí fica melhor agora, tá bom? Então, meu amado, é nesse momento, amém? Quando nós somos desafiados, quando a chapa investe, então ela esquenta, então nós somos desafiados ali, e aí nós pensamos que aquela situação não vale a pena investir, não vale a pena sacrificar, vem aquele sentimento de autopreservação, eu preciso me preservar, segurar, e todo mundo passa por esses momentos, tá certo? Porque o objetivo do fogo é esse, é provar a sua fé. Então quando a fé é provada e você prevalece, você não se rende, você não desiste. É como diz aquele louvor, cada vez que a minha fé é provada, o Senhor me dá a chance de crescer um pouco mais, meu amado, porque assim nós vamos rompendo de fé em fé. Então a sua alma é finalmente conquistada quando você não desiste, quando você persevera, tá certo? E aí, meu amado, o que acontece? Agora ficou bom o áudio, né? Glória a Deus. Então a sua alma é finalmente conquistada e começa a cooperar com o Espírito. E juntos, a alma e o Espírito vão louvar o Senhor. E no final, a sua alma e o seu Espírito vão estar ali em todo momento adorando ao Senhor, meu amado. Então às vezes você sente o desejo de desistir e pensa, meu tempo acabou. Deus está falando que agora eu tenho que parar. Mas isso não é Deus, meu amado. Amém? O seu tempo não acabou, não é momento de você parar, não é momento de você desistir, não é momento de você desfalecer, não é momento de você abandonar tudo, meu amado. Isso é a sua alma lutando contra o seu espírito no momento de pressão. Então, quando a sua alma ela está ainda prevalecendo, em qualquer momento de pressão, ali a vontade é ir embora, é largar tudo. Mas isso não é Deus.
é a sua alma controlando a sua vida ainda. Então é nesse vácuo aí, nesse momento, que o diabo ele entra para fazer você parar, para fazer você pensar que o seu trabalho não vale a pena, que aquilo que você está fazendo não vale a pena, certo? E que ninguém valoriza o que você faz, meu amado. Então, muitos irmãos têm naufragado nesse sentido, meu amado, diante de pressões. Por quê? Porque acham que fizeram muito e não estão sendo reconhecidos. Por isso, eles vão desfalecendo, vão naufragando ali nas pressões, na vida com Deus. Você vai ver muitas pessoas se desviando por causa disso, porque esperam reconhecimento humano, meu amado. Deixa eu dizer para você, meu amado, eu sinceramente não sei quem é que, dessas campanhas que nós fizemos, quem foi que fez jejum, quem foi mesmo que fez ou não o jejum, que participou ali dos momentos aí da campanha. Não sei te dizer, porque alguns que eu pensei que não estavam, e alguns que eu pensei que estavam, nem estavam participando do jejum, meu amado. Então, nós não temos como saber, meu amado. E como eu não sei o que dá para saber, então não dá para também você falar quem fez ou quem não fez. Então, o que acontece? Nós não sabemos das coisas, né? Nós sabemos o que agrada, o que não agrada a ninguém. Então, meu amado, o que eu quero dizer para você com isso? Que não dá, nós não podemos esperar reconhecimento de ninguém. Consegue entender? Não é porque você está orando nesses momentos aí que outros não estão orando, que você vai esperar um reconhecimento, alguém chegar para você e falar assim, você foi até o fim, parabéns. Porque, meu amado, nosso reconhecimento não é de ser humano, nosso reconhecimento é do Senhor. Então é nisso que eu me firmo, meu amado. Eu nunca faço nada na igreja, nada da igreja esperando ser reconhecido por pessoas. Eu faço, meu amado, para Deus e por Ele e para Ele. Amém? E deixa eu contar uma história para vocês. Conta-se que no século XIX, um casal de missionários americanos foram enviados ainda jovens, né, para um dos países da África ali, a fim de pregar o evangelho ali e ganhar aquele povo para Jesus. Lá, seus 3 filhos nasceram e ainda adolescentes morreram, vítimas da malária e outras doenças. Eles ficaram lá por cerca de 40 anos. Depois de dedicar toda a sua vida naquele continente, chegou finalmente o dia de voltar para casa, voltar para o seu país ali, voltar para a terra natal. Durante a viagem, a esposa conversava ali com o seu esposo sobre o longo tempo que passaram na missão. Como eles haviam envelhecidos, mas enfim, os relatórios enviados anualmente comprovaram que muitas vidas haviam sido salvas por causa do trabalho deles. Muitas pessoas se converteram a Cristo, mas no final da conversa a esposa virou-se para o marido e lhe perguntou: será que a nossa recepção, como será a nossa recepção quando chegarmos lá? Eles estavam indo de navio, não havia aviões na época, e eles estavam de navio e demoravam um pouco para chegar, né? E ela pergunta: como será a nossa recepção quando chegarmos lá? Quem irá nos receber? Será que a missão enviará uma comitiva ao porto onde chegaremos? Então, depois de longos dias de viagem, quando o navio se aproximava do porto, de longe eles avistaram uma multidão com bandeira dos Estados Unidos, uma banda tocando e diversas faixas levantadas com frases de bem-vindos. A mulher ali não conseguia conter a alegria e emocionada ela dizia: é muito bom depois de 40 anos servindo fora do nosso país, sermos recebidos com tanta festa. Mas quando o navio aportou, meu amado, ouviu-se no serviço de som a orientação do comandante dizendo: senhores passageiros, mantenham-se em seus lugares, pois a bordo do navio está o presidente dos Estados Unidos. Aguardem o desembarque dele com a sua comitiva e somente depois os demais passageiros poderão ali sair e desembarcar do navio. Foi aí que ela ficou decepcionada, porque ela percebeu que aquela recepção não era para eles, mas era para os representantes políticos da nação. Finalmente, quando chegou a vez deles de desembarcarem, a frustração do casal ainda aumentou ainda mais. Por quê? Porque ele viu que não havia uma só pessoa aguardando eles chegarem. Então a esposa do missionário ficou muito triste e começou a chorar. E ao chegar em casa, ela perguntou ao marido: será que valeu a pena todos esses anos dedicados numa obra fora do nosso país?
perdemos os nossos filhos, gastamos a nossa juventude e não tivemos nenhuma simples recepção. Isso aqui, meu amado, é justiça própria. Isso é agir na alma. E completando, falou, é decepcionante chegar em casa depois de tanto tempo e não ter ninguém para nos receber. É decepcionante chegar nessa idade e não ser reconhecidos na sua própria casa. Sem saber o que falar para consolar a esposa, o marido diz, eu vou sair para caminhar e um pouco eu vou orar ao Senhor. Vou perguntar para Ele como tirar essa tristeza do nosso coração. Depois de 1 hora ele voltou, assentou-se à mesa com a esposa e lhe disse, eu orei sobre isso e o Senhor me respondeu. Curiosa, mas muito abatida, a esposa perguntou, e o que ele respondeu? E com lágrimas nos olhos o marido respondeu, ele disse que nós ainda não chegamos em casa. A nossa recepção está sendo preparada e naquele dia o próprio Senhor nos dará as boas-vindas, meu amado. Talvez o diabo esteja desanimando você com pensamentos de que até hoje o que você fez para Deus não, de fato, aí não tem valor algum. Você ter mudado a sua vida, deixado as suas práticas do mundo para andar com Deus não tem valido a pena. E jamais você será reconhecido por ninguém, porque os seus antigos amigos já te reprimiram, já abandonaram você. Mas talvez você saiu, meu amado, ou talvez esteja aí pensando, saiu, começou a liderar uma célula, a pregar o evangelho, e você voltou e não teve recepção, não teve um reconhecimento que você esperava. Mas a palavra do Senhor para você é a mesma, meu amado. Você ainda não chegou em casa. Você ainda está nesse mundo. A nossa casa é lá no céu, meu amado. Então você ainda não terminou a sua jornada. Você ainda não chegou em casa, meu amado. Hoje você está servindo ao Senhor. Talvez liderando uma pequena célula. Mas naquele dia o Senhor mesmo o servirá. E você ouvirá dos lábios do Senhor, meu amado. Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, meu amado. Então por isso que Paulo lhe escreveu, portanto, meus amados irmãos, permaneceis firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo, meu amado. O que Paulo está dizendo? Você tem que ter a convicção que o seu trabalho no Senhor jamais será em vão, meu amado. Então não tem como você não ser ali, não ter uma fé inabalável sem passar pelo fogo, meu amado. Então você precisa estar consciente, você tem que largar os dois pensamentos, você precisa olhar e dizer que vai valer a pena sim a sua caminhada com Deus, vai valer a pena você passar em meias dificuldades, em meia crise, em meias lutas, vai valer a pena você andar com Deus, você acreditar, você ter fé, você colocar a sua fé somente no Senhor, vai valer a pena tudo isso, meu amado. Porque Deus ele não nos deixa, Deus ele não nos abandona, Deus ele nunca vai nos deixar só. E como diz essa palavra aqui, você ainda não chegou em casa. Então não pense, não queira o reconhecimento de outros, reconhecimento humano, meu amado. O ser humano ele nunca vai te reconhecer, os seres humanos nunca vão olhar e dar o valor realmente devido ao seu trabalho para Deus. Só Deus ele pode recompensar o nosso trabalho para Ele. Somente Deus ele pode avaliar o nosso trabalho para Ele, meu amado. Então, não desista. Mesmo que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, não desista. Permaneça firme, permaneça inabalável no meio do fogo. Você está no fogo cruzado, você está na crise, está no meio do problema, meu amado. Permaneça inabalável, porque deixa o fogo provar do que material é feita a sua fé. Deixa o fogo provar para que chegue no final da provação. Você olhe e tenha ali de fato uma fé mais valiosa do que o ouro. Amém? Quero orar pela sua vida para que a sua fé seja inabalável, para que você tenha consciência dessa palavra e que você decida hoje, meu amado, permanecer firme, mudar aí,
parar de cogitar entre dois pensamentos. Uma hora eu quero Deus, uma hora eu quero as coisas do mundo, uma hora eu ouço a palavra de Deus, outra hora eu ouço live do mundo, uma hora eu quero ir para a igreja, uma hora eu quero ir para a balada, uma hora eu quero ter santidade, outra hora eu quero o velho homem novamente. Pare de cogitar entre dois pensamentos, meu amado. Tenha um único pensamento, o pensamento da fé. Amém? Quero orar pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, fazer essa palavra, Senhor, ela entrar nos nossos corações como uma palavra rima, Deus, não como uma palavra logos que vai estar apenas escrita, mas como uma palavra rima, Deus, que vai nos direcionar, que vai nos levar, ó Deus, a termos uma vida transformada, a termos uma fé inabalada. Pai amado, que todos os momentos ruins, o fogo que nós estivermos passando, a luta, os problemas que nós estivermos enfrentando, ó Deus, que nós venhamos ter a consciência, Deus, que vai ser, ó Deus, para provar a nossa fé, para a nossa fé ser aprovada, mais valiosa do que o ouro, mais preciosa do que o ouro, do que a prata, Deus. Pai, que todos que estão ouvindo essa palavra, Deus, que eles venham ter a vida mudada, transformada, consciente, ó Deus, de que vai valer a pena sim, ó Deus, perseverar no Senhor, vale a pena, Senhor, continuar a caminhada contigo, vale a pena, Deus, investir na sua obra, vale a pena, Senhor, fazer a tua obra, Pai, porque o nosso reconhecimento não é humano, o nosso reconhecimento é no Senhor, porque a tua palavra diz, dar-te-ei a coroa de glória, Pai. E nós sabemos que naquele dia o Senhor vai nos recepcionar e nos dar uma coroa de glória em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa é a palavra de hoje. Eu disse para vocês que o melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Sempre o melhor fica para o final. Palavra poderosa, palavra transformadora, que obviamente traz mudança, traz vida para aqueles que querem. E os que não querem, eu não posso fazer nada, meu amado. A palavra do Senhor ela é ministrada igualmente para todos. Uns recebem de bom grado, são igual a boa terra que Jesus fala na parábola do semeador. E outros, ela cai no meio do caminho, cai em terras, em lugares espinhosos, lugares rochosos. Outras vêm as aves e comem. Então, mas é ministrada para todos. Que essa palavra venha entrar no seu coração, venha trazer mudança, venha trazer perseverança na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam em nosso meio, não apenas hoje, nem amanhã, mas que esteja todo sempre. E toda igreja diga amém! Fica na graça, fica na paz, em nome de Jesus. Até quarta-feira, às 8 horas. Amém? Compreendo os seus caminhos.